Costa Rica. Chovia copiosamente em Puerto Cortés. A chuva batia com força no teto do pequeno galpão de metal ao lado do aeroporto. Completamente molhado, Thorne esperou que o funcionário da alfândega da Costa Rica examinasse repetidamente seus documentos. O nome dele era Rodrigues e era apenas um rapaz de 20 e poucos anos, com um uniforme deselegante e morrendo de medo de cometer algum erro. Thorne olhou para a pista, onde a luz incerta do amanhecer os contêineres de carga estavam sendo presos à parte inferior de dois grandes helicópteros Huey. Ed Carr estava fora na chuva, com Malcolm, gritando para orientar os homens que fixavam as presilhas da carga. Rodrigues folheou outra vez os papéis. Agora, Sr. Thorne, de acordo com estes documentos, seu destino é a Isla-Sorna. Exatamente. E seus contêineres contêm apenas veículos? Sim, isso mesmo. Veículos de pesquisa. Sorna é um lugar primitivo. Não há suprimento de combustível, nem mesmo o que se possa chamar de estrada. Já esteve lá? Não. As pessoas daqui não se interessam por essa ilha. É um lugar selvagem, rochas e selva. E não há lugar para atracar um barco, exceto em condições atmosféricas muito especiais. Por exemplo, hoje não se pode chegar à ilha. Compreendo, disse Thorne. Espero que estejam bem preparados para as dificuldades que vão encontrar. Acho que estamos. Estão levando combustível suficiente para os veículos? Thorne suspirou. Para que ter o trabalho de explicar? Sim, estamos. E são apenas 3 pessoas, o Dr. Malcolm, o Sr. e seu assistente, o Sr. Carr? Correto. E pretendem ficar na ilha menos de 3 semanas? Exatamente. Talvez uns 2 dias. Se tivermos sorte. Esperamos sair da ilha amanhã. Rodrigues examinou os documentos outra vez, como se estivesse procurando uma pista secreta. Bem. Algum problema? Perguntou Thorne, consultando o relógio. Nenhum problema, senhor. Sua permissão está assinada pelo diretor-geral das reservas biológicas. Está tudo em ordem, e Rodrigues hesitou. Mas essa permissão é bastante incomum. Por quê? Eu não conheço os detalhes, mas há alguns anos houve algum problema numa das ilhas e desde então o Departamento de Reservas Biológicas fechou aos turistas. Todas as ilhas do Pacífico. Não somos turistas, disse Thorne. Eu sei disso, Sr. Thorne. Tornou a examinar os documentos. Thorne esperou. Na pista, as presilhas pareciam estar todas encaixadas e os contêineres foram erguidos do solo. Muito bem, Sr. Thorne, Rodrigues disse. F. Finalmente, carimbando os papéis. Desejo boa sorte. Muito obrigado, disse Thorne. Guardou os documentos no bolso, inclinou a cabeça para se proteger da chuva e correu para a pista. 4 quilômetros ao largo da costa, os helicópteros atravessaram a camada de nuvens para o sol do começo da manhã. Do cockpit do rio e que ia na frente, Thorne avistava toda a costa. Viu 5 ilhas a distâncias variadas da costa, picos rochosos erguendo-se do mar azul. Eram separadas umas das outras por apenas alguns quilômetros. Sem dúvida parte de uma antiga cadeia vulcânica. Ele apertou o botão para transmitir. Qual delas é Sorna? O piloto apontou para a frente. Nós as chamamos de 5 mortes, disse ele. Isla Muerte, Isla Matanceiros, Isla Pena, Isla Tacana e Isla Sorna. Que é aquela grande ao norte. Você já esteve lá? Nunca, senhor.
Mas acredito que haja um lugar para pousar. Como sabe? Há alguns anos houve alguns voos para a ilha. Ouvi dizer que os americanos voavam até lá às vezes. Não eram alemães? Não, não. Não temos tido alemães desde, e eu nem sei quando. A Guerra Mundial. Eram americanos. Quando foi isso? Não tenho certeza. Talvez há uns 10 anos. O helicóptero virou para o norte, passando sobre a ilha mais próxima. Thorne viu terreno acidentado e vulcânico, coberto pela selva densa. Não havia sinal de vida ou de habitação humana. Para os habitantes locais, essas ilhas não são lugares felizes, disse o piloto. Eles dizem que nada de bom pode vir delas. Ele sorriu. Mas eles não sabem de nada. São índios supersticiosos. Estavam agora sobre mar aberto com a Isla Sorna diretamente na frente. Era sem dúvida uma cratera vulcânica. Paredes de rocha nuas, avermelhadas, um cone gasto pela erosão. Onde os barcos atracam? O piloto apontou para onde o mar batia nos rochedos escarpados. No lado leste desta ilha, há várias cavernas, feitas pelas ondas. Alguns dos habitantes locais a chamam de Isla Gemido, por causa do barulho das ondas dentro das cavernas. Algumas dessas cavernas estendem-se para o interior e um barco pode passar por elas em determinadas épocas. Mas não como o tempo que temos hoje. Thorne pensou em Sarah Harding. Se tivesse resolvido vir, deveria chegar mais tarde. Tenho uma colega que talvez chegue hoje à tarde. Disse. Pode trazê-la até a ilha? Eu sinto muito, disse o piloto. Temos um trabalho em Golfo Juan. Só voltaremos à noite. O que ela pode fazer? O piloto olhou atentamente para o mar. Talvez possa vir de barco. O mar muda de uma hora para outra. Ela pode ter sorte. E você vai voltar amanhã para nos levar de volta? Sim, Senhor Thorne. Voltaremos bem cedo. É a melhor hora para os ventos. O helicóptero fez a aproximação pelo oeste, subindo algumas dezenas de metros, sobrevoando os rochedos para revelar o interior da Isla Gemido. Parecia exatamente como outras cadeias e desfiladeiros vulcânicos, recoberta pela mata densa. Era bela a vista do ar, mas Thorne sabia que ia ser extremamente difícil se movimentar no solo. Olhou atentamente para baixo, à procura de estradas. O helicóptero desceu um pouco, voando em círculos sobre a área central da ilha. Thorne não viu nenhuma construção, nenhuma estrada. O helicóptero começou a descer na direção da selva. O piloto disse: por causa dos rochedos, os ventos aqui são péssimos. Muitas rajadas e correntes. Só num ponto da ilha é seguro pousar. Olhou pela janela. Ah, sim. Lá está. Thorne viu uma clareira tapetada por relva alta. Nós pousamos ali, disse o piloto. Isla Sorna. Edgar, de pé na relva alta da clareira, deu as costas para a poeira levantada pelos dois helicópteros, que já levantavam voo. Alguns minutos depois eram pequenos pontos ao longe, quase não se ouviam os motores. Ed pôs a mão em pala na testa e olhou para cima. Perguntou, com desânimo na voz: quando vão voltar? Amanhã de manhã, disse Thorne. A essa hora já teremos encontrado Levine. Pelo menos, é bom que o tenhamos encontrado, disse Malcolm. Então os helicópteros desapareceram completamente no outro lado da cratera.
Car ficou com Malcolm na clareira, envolta pelo calor do sol da manhã e pelo silêncio profundo da ilha. Isto aqui é de arrepiar, disse Ed, puxando a aba do boné de beisebol para baixo, sobre os olhos. Ed Car tinha 24 anos e crescerá ainda ali. City. Fisicamente era compacto e forte e tinha cabelos escuros. O corpo era atarracado, os músculos salientes mais. As mãos elegantes, com dedos longos e bem feitos. Ed tinha um talento, Storm diria um gênio, para coisas mecânicas. Ed podia construir qualquer coisa, consertar qualquer coisa. Via como as coisas funcionavam apenas olhando para elas. Trabalhava para Thorne há 3 anos, seu primeiro emprego depois que se formou no colégio comunitário. Era para ser um emprego temporário. Queria ganhar dinheiro para voltar a estudar e conseguir um diploma universitário. Mas Thorne logo se tornou dependente de Ed. Quanto a Ed, não estava mesmo muito interessado em voltar aos livros. Apesar disso tudo, não contava com uma coisa como essa, pensou ele, olhando em volta. Ed era um homem da cidade, acostumado ao movimento urbano, às buzinas e ao tráfego intenso. Aquele silêncio desolador o deixava nervoso. Venha, disse Thorne, pondo a mão no ombro dele. Vamos começar. Caminharam para os contêineres que os helicópteros haviam deixado a poucos metros, na relva alta. Posso ajudar? Perguntou Malcolm, a alguma distância dos dois. Se não se importa, não, disse Ed. Acho melhor nós mesmos nos encarregarmos disto. Levaram meia hora para desaparafusar os painéis traseiros, abaixá-los no chão e entrar nos contêineres. Depois disso, em poucos minutos retiraram os veículos. Ed entrou no Explorer e ligou o motor, que pegou com um leve murmúrio quase inaudível da bomba de vácuo. Thorne disse: Como está a sua carga? Completa, disse Ed. Baterias em ordem? Sim. Parecem ótimas. Foi um alívio para Ed. Ele havia supervisionado a conversão dos motores dos veículos para motores movidos a eletricidade, mas foi um trabalho feito às pressas e não haviam tido tempo para uma revisão. Embora os carros elétricos tivessem uma tecnologia menos complexa que a dos motores de combustão interna, aquela relíquia resfolegante do século XIX, Ed sabia que era sempre arriscado levar para o campo equipamento não testado. Especialmente quando o equipamento usava também a mais nova tecnologia. Isso o preocupava mais do que ele queria admitir. Como a maioria dos mecânicos natos, Ed era profundamente conservador. Gostava que as coisas funcionassem, se em qualquer situação, se para ele isso significava o uso de tecnologia estabelecida e comprovada. Infelizmente dessa vez ele fora derrotado na votação. 2 coisas o preocupavam especialmente. Uma eram os painéis fotovoltaicos, com as fileiras de lâminas octogonais de silício montadas na capota e no capô dos veículos. Esses painéis eram eficientes e muito menos frágeis do que os antigos fotovoltaicos. Ed os montou com unidades especiais amortecedoras da vibração, criadas por ele. Mas permanecia o fato: se os painéis fossem avariados de qualquer modo, já não poderiam fornecer carga para os veículos nem controlar a parte eletrônica. Todos os sistemas cessariam de funcionar. Sua outra preocupação eram as baterias. Thorne tinha escolhido as novas baterias de íons de lítio da Nissan, extremamente eficientes em termos de peso, mas estavam ainda em fase experimental, o que para Ed era um modo
Delicado de dizer ou não confiável. Ed sugeriu que levassem alguma garantia, só por segurança, como um gerador a gasolina. Ele havia sugerido uma porção de outras coisas. E todas as suas sugestões foram descartadas. Nessas circunstâncias, Ed fez a coisa mais sensata possível. Construiu algumas peças extras e não contou a ninguém. Ele tinha certeza de que Thorne sabia. Mas Thorne não disse nada. Ed também não tocou no assunto. Mas agora que estava naquela ilha, no meio do nada, ficou feliz por ter feito isso. Porque o fato é que, nunca se sabe. Thorne observou Ed tirar o Explorer do container de marcha a ré e levá-lo para a relva. Ed deixou o carro no centro da clareira, onde a luz do sol podia atingir os painéis, reforçando a carga. Thorne sentou na frente da direção do primeiro trailer e deu marcha a ré. Era estranho dirigir um veículo tão silencioso. O ruído mais alto era dos pneus no container de metal. E andando sobre a relva, nem se ouvia. Thorne desceu e uniu os dois trailers com a conexão de aço flexível, em forma de sanfona. Chegou a vez da motocicleta, também elétrica. Thorne a levou para trás do Explorer, apoiou a máquina nos suportes. Ligou o cabo de força no mesmo sistema do veículo e recarregou a bateria. Depois recuou um pouco. Isso é tudo. Na clareira quente e silenciosa, Ed olhou para a borda alta e circular da cratera que se erguia à distância acima da selva. A rocha nua cintilava com ondas de calor, uma parede ameaçadora e áspera. Teve uma sensação de abandono, de estar encurralado. Por que alguém ia querer vir a este lugar? Ele perguntou. Malcolm, apoiado na bengala, sorriu. Para fugir de tudo, Ed. Você nunca tem vontade de fugir de tudo? Não se depender de mim, disse Ed. Eu gosto de ter sempre um Pizza Hut por perto, sabe o que quero dizer? Bem, pois está muito longe dele agora. Thorne voltou para o painel traseiro do trailer e tirou 2 rifles pesados. Sob o cano de cada um havia 2 latas de alumínio. Entregou um rifle para Ed e mostrou o outro para Malcolm. Já tinha visto um destes? Eu li a respeito, disse Malcolm. E aquela coisa sueca? Certo. Rifle de Arlinstrad. O rifle mais caro do mundo. Forte, simples, preciso e confiável. Atira um dardo de impacto subsônico fluger, contendo o que você quiser. Thorne abriu o tambor, mostrando uma fileira de sacos de plástico com líquido cor de palha. Cada cartucho tinha na ponta uma agulha de 7 centímetros. Carregamos com o veneno reforçado de Conus purpurascens, a concha cônica dos mares do sul. E a neurotoxina mais poderosa do mundo. Age em 2 milionésimos de segundo. Mais rápida do que a velocidade da condução da rede nervosa. O animal cai antes de sentir a picada do dardo. Letal. Thorne fez um gesto afirmativo. É preciso muito cuidado. Lembre-se, você não vai querer acertar um deste no seu pé, porque, se isso acontecer, estará morto antes de saber que puxou o gatilho. Há algum antídoto? Não. Mas para quê? Não daria tempo de ser administrado, se houvesse. Isso simplifica as coisas, disse Malcolm, apanhando a arma. Só achei que você devia saber, disse Thorne. Ed? Vamos embora. O regato. Ed entrou no Explorer e Thorne e Malcolm no primeiro trailer. Um momento depois, o rádio estalou e Ed disse:
Thorne, ligou o banco de dados? Estou ligando, disse Thorne. Ligou o disco óptico no painel. No pequeno monitor. Apareceu a ilha, mas quase toda obscurecida por grupos separados de nuvens. Para que serve isso? Perguntou Malcolm. Espere um pouco, respondeu Thorne. É um sistema. Vai processar os dados. Dados de quê? Radar. Em um instante uma imagem de radar de um satélite apareceu sobre a foto. O radar podia penetrar as nuvens. Thorne apertou um botão e o computador delineou as bordas, reforçando os detalhes, acentuando o traçado fino do sistema de estradas. Impressionante, disse Malcolm. Thorne sentiu que ele estava tenso. Já peguei, disse Ed, no rádio. Ele está vendo a mesma coisa? Perguntou Malcolm. Sim, no painel. Mas eu não estou pegando o GPS, disse Ed. Ansioso. Não está funcionando? Ah, vocês, disse Thorne. Deem um tempo. Ele está fazendo a leitura ótica. As estações próximas estão chegando. Havia um GPS, o sensor de posicionamento global, cênico, instalado no teto do trailer. O GPS, apanhando os dados de rádio da órbita de navegação dos satélites, a milhares de quilômetros acima dele, podia calcular a posição dos veículos numa área de poucos metros. Então apareceu um X vermelho piscando no mapa da ilha. Tudo bem, Ced disse no rádio. Já peguei. Parece uma estrada que sai da clareira na direção norte. É para lá que nós vamos. Eu diria que sim, respondeu Thorne. De acordo com o mapa, a estrada serpenteia pelo interior da ilha por vários quilômetros antes de chegar ao lugar onde todas as estradas parecem convergir. Havia uma sugestão de construções nesse ponto, mas é difícil ter certeza. Tudo bem, Thorne. Aqui vamos nós. Ed passou por eles, tomando a dianteira. Thorne pisou no acelerador, e o trailer moveu-se silenciosamente atrás do Explorer. Malcolm estava calado, entretido com um pequeno computador notebook. Nenhuma vez ele olhou para fora. Deixaram a clareira para trás e dirigiram-se para a selva. As luzes do painel piscaram, indicando que o veículo estava agora ligado às baterias. Sob as árvores, a luz do sol não era suficiente para mover o trailer. Continuaram o caminho. Como vai indo, Thorne? Perguntou Ed. Conservando carga. Está tudo ótimo, Ed. Ele parece nervoso, disse Malcolm. Só preocupado com o equipamento. Nada disso, disse Ed. Estou preocupado comigo. Embora a estrada estivesse cheia de mato e em péssimo estado, estavam indo bem. Depois de uns 10 minutos, chegaram a um pequeno regato de margens lamacentas. O Explorer começou a atravessar e depois parou. Ed saiu do carro e, andando por cima das pedras, foi até o trailer. O que foi? Eu vi alguma coisa, Thorne. Thorne e Malcolm desceram do trailer e foram até a margem do regato. Ouviram gritos distintos que pareciam de pássaros. Malcolm olhou para cima, franzindo a testa. Pássaros? Perguntou Thorne. Malcolm balançou a cabeça negativamente. Ed abaixou e apanhou na lama um pedaço de tecido. Era Gore Tex verde escuro, com uma tira de couro costurada na ponta. Isto é de uma das nossas mochilas de expedição, Sally disse. Aquela que fizemos para Levine? Sim, Thorne. Você pôs um sensor na mochila? Perguntou Thorne.
Geralmente eles costuravam sensores de localização no interior das mochilas para expedições. Sim. Posso ver isso? Pediu Malcolm. Apanhou a tira de fazenda e a ergueu contra a luz. Depois, esfregou a borda rasgada com 2 dedos, pensativamente. Thorne tirou um pequeno receptor do cinto. Parecia um pager grande demais. Olhou para o visor de cristal líquido. Não estou recebendo nenhum sinal. Ed olhou para a margem e abaixou outra vez. Aqui está outro pedaço do tecido. E outro. Parece que a mochila foi feita em pedaços, Thorne. Outro grito de pássaro flutuou até eles, distante, como vindo de outro mundo. Malcolm olhou para longe, tentando localizar a fonte. E então ouviu Ed dizer: "Oh, temos companhia." Uma meia dúzia de animais verdes, parecidos com lagartos, estavam parados ao lado do trailer. Eram do tamanho de galinhas e se pareciam conversar animadamente. Estavam de pé, apoiados nas pernas traseiras, as caudas retas ajudando no equilíbrio. Quando andavam, balançavam as mãos para baixo e para cima, com movimentos curtos e nervosos, exatamente como uma galinha. E faziam um ruído que lembrava um pássaro, um chiado estridente, mas pareciam lagartos, com suas caudas compridas. Tinham rostos curiosos e alertas e inclinaram a cabeça para o lado. Quando olharam por os homens, Ed disse: "O que é isto? Uma convenção de salamandras?" Os lagartos verdes ficaram parados, observando. Vários outros apareceram, saindo de trás do trailer e da folhagem. Logo havia dezenas de lagartos olhando e tagarelando. "Comps", disse Malcolm. "Procompsognathus. Triassicus é o nome científico. Quer dizer que são." "Sim. São dinossauros." Ed franziu a testa e olhou para os animais. "Eu não sabia que podiam ser tão pequenos", se ele disse. Finalmente. "A maioria dos dinossauros era pequena", disse Malcolm. "Todos pensam que eram enormes, mas o dinossauro comum tinha o tamanho de uma ovelha ou de um pequeno pônei." "Parecem galinhas", disse Ed. "Sim. Muito parecidos com pássaros." "São perigosos?" perguntou Thorne. "Na verdade, não", respondeu Malcolm. "São pequenos necrófagos, como os chacais. Alimentam-se de animais mortos. Mas eu não chegaria muito perto. A mordida deles é extremamente venenosa." "Eu não vou chegar perto", Ed disse. "Eles me dão arrepios. É como se não tivessem medo de nós." Malcolm já havia notado isso. "Imagino que seja porque nunca viram um ser humano nesta ilha. Esses animais não têm nenhum motivo para temer o homem." "Muito bem, vamos dar um motivo", disse Ed, apanhando uma pedra. "Ei!" exclamou Malcolm. "Não faça isso." "E uma." Mas Ed já tinha atirado a pedra, que caiu perto de um grupo de comps e eles recuaram. Mas os outros nem se moveram. Alguns começaram a saltar, demonstrando agitação. Mas ficaram onde estavam, tagarelando e com as cabeças inclinadas para o lado. "De arrepiar", disse Ed. Farejou o ar. "Se estão sentindo o cheiro?" "Sim", disse Malcolm. "Eles têm um cheiro característico. Cheiro de podre, isso sim", disse Ed. "Cheiram a coisa podre. Como uma coisa morta. E, se quiser saber, não é natural um animal não demonstrar nenhum medo. E se estiverem com raiva ou coisa assim,
Não estão, garantiu Malcolm. Como sabe? Porque só os mamíferos contraem raiva, e mais antes. Mesmo de terminar a frase, Malcolm se perguntou se estava certo. Animais de sangue quente transmitem a raiva. Os Comps seriam animais de sangue quente. Não tinha certeza. As folhas farfalharam acima deles. Malcolm olhou para o dossel formado pelas árvores. Viu movimento na folhagem. No alto, animais invisíveis, saltando de galho em galho. Ouviu gritos e pios, definitivamente ruídos de animais. Não são pássaros lá em cima, Storm disse. Macacos? Talvez, mas eu duvido, disse Malcolm. Ed. E estremeceu. Vamos dar o fora daqui. Voltou para o regato e entrou no Explorer. Malcolm e Thorne, andando cautelosamente, voltaram para o trailer. Os Comps abriram caminho para eles, mas não fugiram. Ficaram em volta das pernas dos dois homens, tagarelando. Excitados. Malcolm e Thorne entraram e fecharam as portas. Com cuidado, para não bater com elas nas pequenas criaturas. Thorne ligou o motor. Na frente deles, Ed já estava no meio do regato, a caminho da outra margem íngreme. Os improconso seja lá o que forem, Ced disse. No rádio. Eles são reais, não são? Oh, sim, Malcolm disse, em voz baixa. Eles são reais. A estrada. Thorne estava inquieto. Começava a compreender o que Ed sentia. Ele havia construído aqueles veículos e tinha uma sensação de isolamento, de estar naquele lugar perdido e distante sem equipamento devidamente testado. Há 15 minutos estavam subindo a estrada íngreme, no meio da selva escura. Dentro do trailer o calor começava a içar desagradável. Malcolm perguntou. Ar-condicionado? Não quero gastar a bateria. Importa-se se eu abrir a janela? Se acha que convém, e disse Thorne. Malcolm deu de ombros. Por que não? Apertou o botão e o vidro abaixou. O ar quente entrou no carro. Ele olhou para Thorne. Nervoso? Claro, disse Thorne. Pode apostar que estou. Mesmo com a janela aberta, o suor descia no seu peito. No rádio, Ed estava dizendo. Vou dizer uma coisa, e nós devíamos ter testado o equipamento antes, Thorne. Devíamos ter feito tudo de acordo com as regras. A gente não vem a um lugar com galinhas venenosas quando não se tem certeza de que os veículos vão funcionar direito. O carro está ótimo, disse Thorne. Como estão seus níveis? Normais altos, disse Ed. Tudo ótimo. E claro que só andamos 8 quilômetros. São 9 horas da manhã. Thorne. A estrada ia para a direita, depois para a esquerda, seguindo numa série de zigue-zagues quando o terreno ficava mais íngreme. Conduzindo os dois grandes trailers, era um alívio para Thorne ter de se concentrar na direção para evitar outros pensamentos. Na frente deles, o Explorer virou para a esquerda, continuando a subida. Não vi mais nenhum animal, disse Ed, com alívio. Finalmente, depois de chegar ao topo da subida, a estrada ficou plana. De acordo com o que mostrava o GPS, estavam indo para noroeste, para o interior da ilha. Mas a selva ainda os cercava por todos os lados, e não viam muita coisa além da densa parede de folhagem. Chegaram a uma bifurcação em Y, e Ed parou num dos lados da estrada. Thorne viu uma placa de madeira na junção do Y com setas apontando para as duas direções. A da esquerda,
com as letras quase apagadas, dizia O para o pântano. A da direita indicava O para o sítio B. Ed perguntou. Vocês aí, para onde vamos? Para o sítio B, disse Malcolm. A caminho. O Explorer entrou na estrada da direita. Thorne foi atrás. À direita o vapor amarelo de enxofre erguia-se do solo, manchando de branco a folhagem. Oh! Cheiro era forte. Vulcânico, Thorne disse para Malcolm. Como você previa. Passaram pelas nuvens de vapor e viram a cavidade com o líquido fervente, com crostas espessas e amarelas nas bordas. Disse Ed, mas é ativo. Para falar a verdade. Eu diria que, caramba! As luzes de freio do Explorer acenderam e o carro parou de repente. Thorne teve de desviar bruscamente, amassando as samambaias ao lado da estrada, para não bater. Parou ao lado do Explorer e olhou zangado para Ed. Ed, pelo amor de Deus, será que você podia? Mas Ed não estava ouvindo. Estava olhando para a frente de boca aberta. Thorne olhou também. As árvores ao lado da estrada tinham sido derrubadas, criando uma abertura na folhagem. Podiam avistar a estrada toda atravessando a ilha para o leste. Mas Thorne mal percebeu a vista panorâmica, porque o que estava vendo era um animal grande, do tamanho de um hipopótamo, andando na estrada. Só que não era um hipopótamo. Era marrom claro, a pele coberta por enormes escamas que pareciam placas de metal em volta da cabeça. Tinha uma crista óssea curva e no alto da crista 2 chifres de ponta redonda. Um terceiro chifre saía do nariz. No rádio eles ouviam a respiração entrecortada de Ed. Vocês sabem o que é isso? Isso é um Triceratops, disse Malcolm. Jovem ainda. Ao que parece. Deve ser, disse Ed. Na frente deles, outro animal, 2 vezes maior do que o primeiro, atravessou a estrada. Com chifres longos, curvos e pontiagudos. Porque essa é a mãe dele. Um terceiro Triceratops apareceu, depois um quarto. Um bando inteiro das criaturas atravessava a estrada. Não deram nenhuma atenção aos veículos, passaram pela abertura na folhagem e desceram a colina, desaparecendo. Só então os 3 homens puderam ver o que havia depois da abertura. Thorne viu uma grande planície pantanosa com um rio largo no centro. Na outra margem do rio, viram animais pastando. Ao sul havia uns 20 dinossauros verdes, de tamanho médio, levantando e abaixando a cabeça grande, comendo a relva na margem do rio. Mais perto, Thorne viu 8 dinossauros com focinhos em forma de bico de pato e cristas grandes em forma de tubos, grasnando lamentosamente. Bem na frente, viu um estegossauro sozinho, com a curva nas costas e as fileiras verticais de placas cobrindo o corpo todo. A manada de Triceratops passou lentamente pelo estegossauro sem despertar sua atenção. A oeste, erguendo-se acima das árvores de um pequeno bosque, viram uma dezena de pescoços longos e graciosos de apatossauros, os corpos escondidos pela folhagem que eles comiam preguiçosamente. Era uma cena tranquila, mas uma cena de outro mundo. Thorne? Disse Ed. Que lugar é este? Sítio B. Sentados nos carros, eles olharam para a planície. Viram os dinossauros movendo-se lentamente na relva alta. Ouviram o grito surdo dos bicos de pato. As manadas moviam-se pacificamente ao lado do rio. Ed disse. Então, o que estamos vendo? Um lugar esquecido pela evolução? Um desses lugares onde o tempo fica parado?
Não, disse Malcolm. Há uma explicação perfeitamente racional para o que você está vendo. E nós? Vamos. Um bip agudo soou no painel. No mapa do GPS apareceu uma grade azul com um ponto triangular piscante e as letras LEV. É ele, disse Ed. Nós encontramos o filho da mãe. Está lendo isso? Disse Thorne. Está muito fraco. Está ótimo, tem força suficiente de sinal para transmitir o código de identificação. E Levine, sem dúvida. Parece que vem daquele vale adiante. Ed ligou o motor do Explorer e disse: Vamos. Quero dar o fora daqui. Thorne levantou um interruptor, ligando o motor elétrico do trailer, e ouviu a batida da bomba de vácuo, o zumbido da transmissão automática. Ligou a marcha e seguiu o Explorer. A selva impenetrável se fechou em volta deles outra vez. Cerrada e quente. As árvores na frente bloqueavam quase toda a luz e o sol. O bip começou a ficar irregular. Thorne olhou para o monitor e viu que o triângulo piscante desaparecia e voltava. Nós o estamos perdendo, Ed? Ele perguntou. Não tem importância que o percamos, disse Ed. Temos sua localização agora e podemos ir direto para lá. Na verdade, deve ser logo adiante, nesta estrada. Thorne olhou para além do Explorer e viu uma estrutura de concreto e uma barreira caída para o lado. Parecia uma casa da guarda. Estava maltratada e coberta de trepadeiras. Continuaram e chegaram a uma estrada asfaltada. A folhagem fora cortada, abrindo 15 metros de cada lado. Logo chegaram a uma segunda casa da guarda e a uma segunda barreira. Seguiram por mais uns 100 metros, a estrada ainda acompanhando a curva da cordilheira. A folhagem tornou-se esparsa, e através das aberturas Thorne viu construções de madeira, todas pintadas de verde. Pareciam galpões para guardar equipamento. Teve a impressão de estar entrando num complexo muito bem aparelhado. E então, de repente, quando saíram de uma curva, viram todo o complexo num plano abaixo de onde estavam, mais ou menos a 800 metros de distância. Ed disse: Que diabo é aquilo? Thorne olhava atônito. No centro da clareira viu o telhado plano de um prédio enorme. Cobria uma vasta área, estendendo-se à distância. Tinha o tamanho de 2 campos de futebol. Além do telhado enorme viram um prédio grande e compacto com telhado de metal, que parecia uma estação de força, do tamanho de uma estação de força de uma pequena cidade. Na extremidade do prédio principal, Thorne viu áreas de carga e descarga e espaços para manobra de caminhões. À direita, parcialmente escondidas pela folhagem, havia uma série de estruturas pequenas que pareciam moradias. Mas daquela distância era difícil ter certeza. No conjunto, todo o complexo tinha uma qualidade utilitária que lembrava um complexo industrial ou uma fábrica. Thorne franziu a testa, tentando identificar aquilo. Você sabe o que é isto? Ele perguntou para Malcolm. Sei. Malcolm balançou a cabeça afirmativamente. E do que eu suspeitava há algum tempo. Sim. É uma fábrica, disse Malcolm. Mas é enorme, observou Thorne. Sim. Tinha de ser. No rádio, Ed disse. Estou ainda pegando o sinal de Levine. E adivinhem. Parece que vem daquele prédio. Passaram pela entrada coberta do prédio principal, sob o pórtico meio desmoronado. O prédio era de estilo moderno. Concreto e vidro, mas há muito tempo tomado pela selva.
Cipós pendiam do teto, os vidros das janelas estavam quebrados, samambaias cresciam entre as rachaduras no concreto. Ed? Disse Thorne. Tem alguma leitura? Tenho. Lá dentro. O que vocês querem fazer? Instalar uma base naquele campo lá adiante. Thorne apontou para uma extensão 800 metros à esquerda, onde, ao que parecia, tinha existido um vasto gramado. Formava ainda uma clareira aberta no meio da selva e teriam a luz do sol para as placas fotovoltaicas. Depois, vamos fazer um reconhecimento. Ed estacionou seu Explorer de frente para o lugar de onde tinham vindo. Thorne manobrou o trailer para ficar ao lado do carro, desligou o motor e saltou para o ar quente parado da manhã. Malcolm desceu também. Ali, no centro da ilha, o silêncio era completo, exceto pelo zumbido dos insetos. Ed se aproximou, dando tapas no rosto e nos braços. Grande lugar, hein? Não tem racionamento de mosquitos. Querem apanhar o filho da mãe agora? Tirou um receptor do cinto e protegeu o visor com a mão em concha por causa do sol. Continua lá. Apontou para o prédio principal. Oh! Que vamos fazer? Vamos apanhá-lo, disse Thorne. Os três homens entraram no Explorer e, deixando os trailers, seguiram em direção ao prédio gigantesco em ruínas. O trailer. Dentro do trailer já não se ouvia o motor do Explorer e o silêncio era completo. O painel estava aceso, o mapa do GPS visível no monitor, o X piscante marcando a posição. Uma pequena janela no monitor, intitulada Os Sistemas Ativos, indicava as cargas das baterias, a eficiência fotovoltaica e quanto for usado nas últimas 12 horas. As leituras eletrônicas cintilavam em verde vivo. Na parte social, onde ficava a cozinha e as camas, o suprimento recirculador de água gorgolejava discretamente. Então alguma coisa caiu com um baque surdo no compartimento de armazenagem, perto do teto. Outro baque, e depois silêncio. Depois de um momento, um cartão de crédito apareceu na fenda da porta do compartimento. O cartão deslizou para cima, levantando a lingueta da fechadura, abrindo-a. A porta se abriu e um embrulho branco caiu no chão com um ruído surdo. O embrulho rolou e Arby Benton gemeu, esticando o corpo pequeno. Se eu não fizer xixi, vou gritar, se ele disse, correndo para o banheiro com as pernas bambas. Suspirou aliviado. A ideia fora de Kelly, mas ela deixou-a cargo de Arby os detalhes da aventura. E ele havia planejado tudo com perfeição, pensou Arby, pelo menos. Quase tudo. Tinha previsto corretamente que o frio seria intenso no compartimento de carga do avião e que precisariam se agasalhar. Encheu o compartimento com todos os cobertores e lençóis que encontrou no trailer. Tinha previsto que ficariam ali pelo menos 12 horas e separou alguns biscoitos e garrafas com água. Na verdade, Arby havia previsto tudo, exceto o fato de que, no último minuto, Edgar entrou no trailer trancando todos os compartimentos por fora. Ficaram presos, de modo que, durante 12 horas, ele não poderia ir ao banheiro. 12 horas. Suspirou outra vez, livre da tensão. Um fluxo contínuo de urina caía ainda no vaso. Não era para menos. Agonia. Ainda estaria preso lá dentro, pensou Arby, se não tivesse pensado em. Ouviu a voz abafada atrás dele. Deu a descarga e voltou, abaixando ao lado do compartimento que ficava debaixo da cama. Abriu a porta rapidamente, outro embrulho rolou para
fora e Kelly apareceu. Ei, Kel, disse ele, com orgulho. Nós conseguimos. Eu tenho de ir, se ela disse, correndo para o banheiro e fechando a porta. Nós conseguimos. Disse Arby. Estamos aqui. Espere um pouco, Arby. Está bem? Pela primeira vez ele olhou pela janela do trailer. Estavam no meio de uma clareira coberta de relva, e mais além apareciam as samambaias e as árvores altas da selva. E no alto, acima das copas das árvores, viu a curva da rocha da borda da cratera vulcânica. Então estavam mesmo na Slansorna. Tudo bem. Kelly saiu do banheiro. Oh! Pensei que fosse morrer. Olhou para ele e ergueu a mão, fazendo um sinal de tudo bem. Ah! Propósito, como conseguiu abrir a porta? Cartão de crédito. Kelly franziu a testa. Você tem cartão de crédito? Meus pais me deram, para alguma emergência. E eu achei que esta era uma emergência. Tentou levar a coisa. Na brincadeira, Arby sabia que Kelly era muito sensível a tudo o que se referia a dinheiro. Estava sempre fazendo comentários sobre as roupas dele e coisas assim. E como Arby sempre tinha dinheiro para o táxi ou para uma coca cola na Larson's Deli, depois das aulas, e assim por diante. Certa vez Arby disse que não achava que o dinheiro fosse tão importante que ele respondeu, por que você ia achar? Com uma voz debochada. Desde então, ele tentava evitar o assunto. Arby nem sempre tinha certeza do que era melhor fazer. Ou dizer. Fosse como fosse, todo o mundo tratava de modo estranho. Porque era pequeno, é claro. Porque era negro. E porque era o que os outros meninos chamavam de crânio. Era constante seu esforço para ser aceito, para se encaixar. Mas não conseguia. Não era branco, não era grande, não era bom em nenhum esporte, não era burro. A maior parte das aulas na escola eram tão tediosas que ele mal conseguia ficar acordado. Os professores às vezes se aborreciam com ele, mas o que podia fazer? A escola era como um filme em câmera superlenta. Arby podia olhar para eles uma vez de hora em hora que não perdia nada. Quando estava com os outros meninos, como podia mostrar interesse em programas de televisão? Não podia. Essas coisas não eram importantes. Mas tinha descoberto há algum tempo que demonstrar desinteresse não contribuía para sua popularidade. Melhor era ficar de boca fechada. Porque ninguém o compreendia, exceto Kelly. Ela parecia saber do que ele estava falando, a maior parte do tempo. E o Dr. Levine. Pelo menos a escola tinha uma linha mais avançada que o interessava moderadamente. Não muito interessante, é claro, mas melhor do que as outras. Quando o Dr. Levine resolveu ensinar na escola, pela primeira vez Arby começou a gostar da escola, de verdade. Então esta é a Slansorna, hein? Disse Kelly, olhando pela janela, para a selva. E acho que sim. Quando eles pararam aqui na primeira vez, você ouviu o que estavam dizendo? Não muito bem, com toda aquela zoeira. Eu também não, disse Kelly. Mas pareciam muito interessados em alguma coisa. Sim, pareciam. Tive a impressão de que falavam sobre dinossauros. Disse Kelly. Ouviu alguma coisa assim? Arby riu, balançando a cabeça. Não, Kel, se ele disse. Pois eu acho que estavam. Ora, deixa disso, Kel. Tive a impressão de ouvir falar em o Triceratops. Kel, se ele disse.
Os dinossauros estão extintos há 65 milhões de anos. Eu sei. Arby apontou para a janela. Está vendo algum dinossauro lá fora? Kelly não respondeu. Foi para o outro lado do trailer e olhou pela outra janela. Viu Thorne, Malcolm e Ed entrando no prédio principal. Eles vão ficar danados da vida quando nos encontrarem, disse Arby. Como acha que devemos dizer que estamos aqui? Acho melhor fazer uma surpresa. Vão virar feras, disse ele. E daí? O que podem fazer? Perguntou Kelly. Podem nos mandar de volta. Como? Não podem. E, acho que não. Arby deu de ombros fingindo calma. Mas estava mais preocupado do que queria admitir. Foi ideia de Kelly. Arby jamais gostou de violar regras, ou de se meter em encrencas. Nas raras ocasiões em que era repreendido por um professor, ele ficava com calor e começava a suar. E nas últimas 12 horas tinha pensado na reação de Thorne e dos outros. Escute, disse Kelly. O caso é que estamos aqui para ajudar a encontrar nosso amigo, o Dr. Alevine, isso é tudo. Nós já ajudamos o Dr. Thorne. Sim. E vamos poder ajudar outra vez. Talvez, e eles precisam da nossa ajuda. Talvez, repetiu Arby, sem convicção. O que será que eles têm para comer por aqui? Disse Kelly, abrindo a geladeira. Está com fome? Morrendo, disse Arby, descobrindo de repente que era verdade. Então, o que você quer? O que tem aí? Sentou no sofá cinzento e recostou. Enquanto Kelly revistava a geladeira. Venha ver, se ela disse, aborrecida asterisco, se eu não sou sua empregada babaca. Tudo bem, fica fria. Ora, você espera ser servido por todo o mundo, disse ela. Não é verdade. Arby levantou rapidamente do sofá. Arby, você é mesmo um pirralho malcriado. Ei, qual é o problema? Fica fria. Está nervosa com alguma coisa? Não, não estou. Apanhou um sanduíche embrulhado. Ao lado dela, Arby olhou rapidamente para dentro da geladeira. E apanhou o primeiro sanduíche que viu. Você não quer isso, disse Kelly. Sim, eu quero. E salada de atum. Arby detestava a salada de atum. Pôs o sanduíche na geladeira e olhou outra vez. Aqueles da esquerda são de peru, ela disse. Com pão doce. Arby apanhou um sanduíche de peru. Obrigado. Tudo bem. Kelly sentou no sofá, desembrulhou o sanduíche e comeu avidamente. Escute, pelo menos eu consegui que chegássemos aqui. Ele disse, desembrulhando o sanduíche cuidadosamente. Dobrou o plástico e o pôs de lado. Sim, você conseguiu. Eu admito. Fez muito bem essa parte. Arby pensou que jamais havia comido uma coisa tão deliciosa em toda a sua vida. Era melhor até do que os sanduíches de peru que sua mãe fazia. Ao lembrar da mãe, sentiu um aperto no estômago. Ela era ginecologista e muito bonita. Levava uma vida intensa e quase nunca estava em casa, mas, quando estava, sempre parecia extremamente tranquila. E Arby sentia-se tranquilo perto dela. Os dois tinham um relacionamento muito especial, mas ultimamente às vezes ela parecia preocupada com o quanto ele sabia. Uma noite ele entrou no estúdio dela e a encontrou lendo alguns artigos sobre os níveis de progesterona e FSH. Ele olhou por cima dos ombros dela para as colunas de números e sugeriu que ela devia tentar a equação não linear para analisar os dados.
Ela olhou para ele de modo estranho, distante e pensativamente, e naquele momento Arby sentiu. Vou comer outro, Skelly disse, voltando para a geladeira e pegando 2 sanduíches, um em cada mão. Acha que tenho bastante para todos? Quem se importa? Estou morrendo de fome, disse ela, rasgando o plástico de um deles. Talvez a gente não deva comer. Arb, se era para você ficar preocupado desse jeito. Devíamos ter ficado em casa. Arb resolveu que ela estava certa. Com surpresa viu que tinha comido todo o sanduíche e apanhou o que Kelly oferecia. Kelly comeu olhando pela janela. O que será aquele prédio onde eles entraram? Parece abandonado. E há anos. Por que alguém ia construir tudo isso aqui, nesta ilha deserta da Costa Rica? Talvez estivessem fazendo alguma coisa secreta. Ou perigosa, disse ela. Ou isso. A ideia de perigo era ao mesmo tempo excitante e desanimadora. Arby estava se sentindo muito longe de casa. O que será que estavam fazendo? Ainda comendo. Kelly levantou e foi para a janela. É mesmo um lugar enorme. Nossa! Que coisa esquisita! O quê? Venha ver. Aquele prédio está todo coberto de mato. Como se há anos não fosse ocupado. E este campo também. Está com a relva alta demais. Sim. Mas aqui embaixo, Sela disse, apontando para perto do trailer, se estou vendo uma trilha limpa. Mastigando, Arby olhou. Sim, era verdade. A poucos metros do trailer, a relva estava amassada e amarelada. Em vários lugares aparecia terra. Era uma trilha estreita mas distinta que ia para a direita, atravessando a clareira. Então, disse Kelly. Se não vem ninguém aqui há anos, o que foi que fez essa trilha? Só pode ser algum animal, disse ele. Não podia pensar em outra coisa. Deve ser uma trilha de animais. Que animais? Eu não sei. O que tiver por aqui. Gamos ou coisa assim. Não vi nenhum gamo. Ele deu de ombros. Talvez cabras. Você sabe, cabras selvagens, como as que há no Havaí. A trilha é larga demais para ser de cabras. Talvez um rebanho inteiro de cabras selvagens. Larga demais, repetiu Kelly. Deu de ombros e se afastou da janela, voltando para a geladeira. Vou ver se há alguma sobremesa. Quando ela falou em sobremesa, Arby teve uma ideia. Foi até o compartimento acima da cama, subiu e começou a procurar. O que está fazendo? Perguntou Kelly. Verificando a minha mochila. Procurando o quê? Acho que esqueci a escova de dentes. E daí? Não vou poder escovar os dentes. Arb, quem se importa com isso? Mas eu sempre escovo os dentes. Tenha coragem, disse Kelly. Viva um pouco. Arb suspirou. Talvez o Dr. Thorne tenha trazido uma escova extra. Sentou no sofá ao lado de Kelly. Ela cruzou os braços e balançou a cabeça. Nenhuma sobremesa? Nada. Nem iogurte congelado. Adultos nunca planejam as coisas direito. Sim, é verdade. Arby bocejou. Estava quente no trailer, e ele começava a sentir sono. Nas 12 horas que passou naquele compartimento, não conseguiu dormir, tremendo de frio e quase sem poder se mexer. Agora sentia cansaço. Olhou para Kelly e ela bocejou também. Quer ir lá fora? Para espantar o sono. Acho melhor esperarmos aqui, disse ele. Se eu ficar aqui, acho que vou dormir.
Arby deu de ombros. O sono estava chegando depressa. Voltou para a parte social do trailer e deitou no colchão. Debaixo da janela. Kelly foi atrás. Eu não vou dormir, Sela disse. Ótimo, Kel. Os olhos dele estavam pesados. Não. Dava mais para mantê-los abertos. Mas, se ela bocejou outra vez, acho que vou deitar um pouco, por alguns minutos. Arby a viu deitar na outra cama, os olhos dele se fecharam e ele adormeceu. Sonhou que estava outra vez no avião, sentindo o balanço suave, ouvindo o ronco abafado dos motores. Seu sono era leve e em dado momento acordou e podia jurar que o trailer estava balançando e que realmente um ronco surdo parecia vir da janela. Mas voltou a dormir quase imediatamente. Dessa vez sonhou com dinossauros. Os dinossauros de Kelly. E no seu sonho leve havia dois animais, tão grandes que não dava para ver as cabeças deles da janela, só as pernas grossas e cobertas de escamas passando, com passos pesados pelo trailer. Mas no sonho o segundo animal parou e se inclinou, a cabeça enorme espiou com curiosidade para dentro do trailer, e Arby compreendeu que estava vendo a cabeça gigantesca de um tiranossauro rex, as mandíbulas enormes abrindo e fechando, os dentes brancos brilhando à luz do sol, e no seu sonho ele viu tudo isso calmamente e voltou a dormir.